não sei se eu dou risada ou se eu choro vendo passar spray no microfone. Não é algo diferente? Que nós temos que nos acostumar a graça e paz. Existem coisas que nós nos acostumamos com muita facilidade, não é? E existem outras que nós temos um pouco mais de dificuldade. E uma delas é o uso da máscara. E uma outra coisa que nós temos dificuldades de nos acostumar é com os fatos que nós jamais esperávamos passar. Existem situações que nós passamos com muita tranquilidade, mas existem outras que não ocorrem o mesmo. Nós vamos aprender hoje através da vida de Davi, tudo embasado em Salmos 55, um pouco dessa história. Quando Davi nos diz em que situações ele enfrentaria com tranquilidade e quais as situações que o tiram do prumo, que o desestabilizam. Em Salmos 55, existe um momento em que Davi, a Bíblia não chega a mencionar isso, mas os estudiosos dizem que naqueles salmos Davi está falando de Absalão, o seu filho, que está tentando tomar o poder à força. Então Davi no Salmo 55, no verso 12, coloca para mim, ele diz assim: não é apenas um simples inimigo que me insulta, eu o suportaria. Não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa, eu dele me defenderia. Neste versículo ele está dizendo, olha, nesta situação, se fosse um simples inimigo, ou se fosse um adversário, com isto eu lidaria muito bem. Eu enfrentaria, eu não o suportaria. Ele diz, olha, eu tiro de letra. Mas quando nós lemos o Salmo 55, a gente percebe que não é esta a situação que faz com que Davi se sinta amedrontado, acuado, abatido, tristonho, ressentido, amargurado. Não é esta a situação. Vamos ver então, nos versículos 1 ao 8 de Davi, que ele vai relatar os seus temores, os seus medos. Ele vai relatar o seu sofrimento emocional. Um homem que enfrentou urso, enfrentou leão, enfrentou Golias, um homem forte, destemido e corajoso. Como diz em 1 Samuel 17, 34 e 35. Diz assim, quando teu servo Davi apacentava as ovelhas de seu pai, surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, eu atacava e arrancava a ovelha de sua goela, e se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e feria e matava. Quando nós lemos este relato de Davi, ele nos parece um homem forte, destemido, corajoso, um homem que é capaz de abrir a boca de um leão para retirar de lá uma ovelha do seu pai. Um homem que aparentemente não se acovardava com nada. Um homem que aparentemente não tinha nenhuma fragilidade. Então a primeira lição que eu tiro daquilo que nós vamos estar compartilhando do Salmo 55 é que o medo só poderá te paralisar quando você conceber que ele seja maior do que a força da tua resistência e o poder do teu Deus. Não existe uma outra maneira do medo paralisar você. Não existe uma outra maneira do medo me paralisar, a não ser no momento em que eu acredito que aquilo que eu tenho que enfrentar é maior do que aquilo que eu suporto ou do Deus que eu tenho. Quando Davi começou a olhar para a sua fraqueza, quando Davi começou a olhar para a sua limitação, quando Davi começou a olhar para as suas questões emocionais, nós vamos ver no relato desta história que ele começou a perder esta batalha. Quando ele começou a olhar para a situação, para os adversários, para os inimigos, ele começou a perder a batalha. Quando ele tirou os olhos da palavra de Deus e de quem era Deus na vida dele, ele começou a perder a batalha. Então não existe uma outra forma de você perder uma batalha para o medo, quando você apenas olha
Você só perde essa batalha para o medo quando você esquece de olhar para a força e para o poder que o Senhor te deu e para a forma que você tem de resistir a todo medo. O medo, ele é um inimigo. O medo é algo que nos paralisa. O medo é algo que te frustra. O medo é algo que pode te fazer se auto-sabotar. O medo é um inimigo que, se você não enfrenta, se torna maior do que você. Vamos aprender então que existem duas maneiras de vencermos o medo. Uma delas é considerando a tua força e a tua resistência, aquilo que depende de você. E uma outra forma de você vencer o medo é reconhecendo, considerando o poder e a força sobrenatural de Deus, aquilo que só depende dele. Temos vivido dias difíceis, desafiadores, dias bastante trabalhosos, dias que, se nós não vigiarmos na nossa mente, vigiarmos a nossa emoção, seremos engolidos pelo medo. Mas existem então duas formas de você vencer o medo. Uma, olhando para aquilo que depende de você e você precisa fazer. E outra, olhando para aquele Deus que pode fazer o que você não pode, que é o sobrenatural. Quando eu tenho que olhar para a minha força, é quando eu tenho que buscar em mim uma força também que talvez eu nunca tenha recorrido. Sabe, nestes momentos em que nós passamos de enfermidade na nossa casa, existiam momentos em que eu tive que encontrar uma força que eu achei que eu não tivesse, para poder ajudar a minha família a ser forte. Talvez você tenha sido criado num lar onde os teus pais, eles eram bastante críticos. Talvez você tenha sido criado num lar, no meio de uma família. Ontem, inclusive, os nossos irmãos Fernando e Gi falaram muito bem, com muita propriedade disso, na live que eles fizeram. Talvez você tenha sido criado num lar onde você tenha ouvido muitas críticas, não ouvia elogios. Talvez tudo aquilo que você fazia, sempre você recebia uma palavra negativa. Talvez você tenha sido criado num ambiente onde as pessoas não te valorizavam, não te elogiavam e tiravam de você até mesmo o direito de tomar pequenas decisões. E por isso você cresceu uma pessoa insegura, medrosa, uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisões. Então, quando você olha e procura em você a capacidade e a força, talvez você não se sinta capaz de enfrentar o medo em alguma situação. Mas eu quero te dizer que o teu passado você não muda, mas o teu futuro está intacto. E o Senhor quer nessa noite te conduzir à vitória. O Senhor quer te fortalecer e te fazer tomar as decisões que você precisa tomar. Talvez você tenha sido criado num lar onde os seus pais, ao contrário desses, te elogiavam, te reforçavam no lado positivo, permitiam que você errasse e através dos seus erros você aprendesse. Então você é uma pessoa que tem um pouco mais de facilidade para tomar decisões. É uma pessoa que tem uma autoconfiança, uma imagem melhor de si mesmo. Então existem situações em que você, independente da criação que você tenha tido, independente da formação que você tenha tido, você terá que tomar decisões, porque uma das formas de vencer o medo é fazer o que precisa ser feito. Mas existe uma outra maneira também, que não depende somente de nós, mas que trabalha e que coopera juntamente conosco, que é a forma de Deus agir de uma forma sobrenatural. E quando eu penso que Deus precisa agir de uma forma sobrenatural em alguma área da minha vida, eu imediatamente recorro à palavra de Deus para encontrar base bíblica que sustentem a minha fé naquele momento de adversidade naquela área. Eu preciso encontrar na palavra de Deus decretos. Eu preciso encontrar base. Eu preciso encontrar alicerce que nos momentos de luta e de adversidade em que o medo tenta me dominar, aquilo seja um alimento forte para me sustentar na confiança que eu tenho em Deus. E uma das bases que eu encontro é a mesma que Davi, em um determinado momento da sua vida,
quando ele estava ali para nomear Salomão, o seu filho, a rei, quando ele estava ali ofertando generosamente os seus bens particulares para a construção do templo, ele olha e reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece o poder, a soberania, a majestade, o controle e o domínio de Deus. Todas as vezes que eu me sinto numa situação trabalhosa, eu procuro me lembrar de quem Deus é, ao invés de ficar pensando apenas em quem eu sou. Davi, então, em 1 Crônicas 29, 10 e 12, eu te convido para fazer esta leitura comigo. Vamos ler juntos? Então, na presença de toda a comunidade, Davi bendisse a Yahvé, declarando: ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu, de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre e todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre o quê? Tu dominas sobre todas as coisas. O que mais? Em tuas mãos residem toda a força e o poder. Na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Amém? É diante deste Deus que nós estamos nesta noite. Foi este Deus tremendo, poderoso, majestoso que nos trouxe aqui para falar e ministrar aos nossos corações. Este Deus que quer que você, nos momentos em que você se sentir amedrontado, paralisado, inseguro, você se lembre do que está em 1 Crônicas 29, 10 e 12, onde Davi reconhece quem é este Deus que age no sobrenatural. Mas é fácil nós reconhecermos isso quando tudo vai bem. É fácil reconhecermos isso quando estamos assentados no banco da nossa igreja, ou quando estamos assistindo o culto através de uma live. É fácil reconhecermos isso quando a maré está baixa, quando não há vento, quando não há tempestade. Mas o Senhor hoje quer que você venha confiar nele, independente da situação que você esteja atravessando e vivendo. Davi, aquele homem que em 1 Crônicas faz este relato, agora no Salmo 55, 13 e 14, está vivendo uma adversidade. E ele diz assim, Salmo 55, 13 e 14: mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, aquele Davi que havia relatado que havia matado o urso, o leão, enfrentado Golias, aquele Davi que reconheceu a grandeza de Deus. Agora este Davi é traído, este Davi se frustra, este Davi se decepciona, e com alguém muito perto dele, como ele diz aqui, meu colega, meu companheiro, amigo chegado, em quem eu partilhava agradável comunhão quando nós íamos para a igreja. Davi, quando teve que enfrentar esta situação, ele não soube enfrentá-la, ele se desestabilizou. Diferente daquele Davi que disse, olha, se fosse um inimigo eu enfrentava, se fosse um adversário eu enfrentava, mas você, meu amigo, isso eu não suporto. Quantas vezes dizemos isso para Deus? Senhor, tudo aquilo eu suporto, mas isto é demais para mim. Quando nós recebemos o diagnóstico, falava, Senhor, eu achei que o pior fosse o Covid, mas agora isto? Senhor, eu não sei como eu vou suportar. Eu quero te dizer que mesmo que você não saiba como você vai suportar, nós temos um Deus que já preparou a saída antes mesmo que a porta estivesse fechada. Um Deus que já preparou a cura antes mesmo que a enfermidade chegasse.
Um Deus que já tem a força antes mesmo que você se sinta fraco. E um Deus que está disposto a enxugar as nossas lágrimas, ainda que ainda nem tenham sido derramadas por nós. Porque Ele é um Deus de eternidade em eternidade. Davi agora vive este conflito. E aí eu coloquei uma imagem. Mas logo você, mas logo minha família, mas logo meu marido, mas logo meu irmão, mas logo. Uma das vezes em que eu indaguei a Deus, porque nós estávamos vivendo uma situação daquelas há anos atrás. Ele disse: no que você é melhor do que todos os outros que enfrentam a mesma situação? E por que não nós? E por que não você? O Senhor, todas as vezes que permite que venhamos a passar por uma situação desta, é uma segunda lição que eu aprendo. Que até nas decepções e dores que a vida nos traz, existe um propósito maior em Deus permitir que tudo aconteça. Existe um propósito. Fale para quem está do seu lado. Existe um propósito. Quando eu perguntei para Deus o porquê, Ele dizia: espere, existe um propósito. Davi não sabia qual era. Davi não estava entendendo o que estava acontecendo, mas Deus sabia. E naquela situação que Deus estava permitindo que acontecesse, existia um propósito. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas. A mulher de Jó disse: olha, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó então responde para sua esposa: mulher, o bem que ele te fez você aceita, mas o mal você não aceita. Você fala como uma louca, mulher. O que eu quero te dizer é que não importa se estamos vivendo por momentos difíceis, trabalhosos, se estamos vivendo momentos de bonança, de alegria, não importa o momento que nós estejamos vivendo, o tempo, a estação, não importa a circunstância, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Existe um propósito de um Deus sobrenatural, de um Deus poderoso por trás disso tudo. Existe uma mão por trás disso tudo, que não é a mão de homens, mas é a mão de Deus. Quando a seca veio sobre o povo de Israel, havia um propósito. Quando a chuva veio, havia um propósito. Quando o mar se abriu, havia um propósito. Quando a pedra travava a saída de Lázaro morto, havia um propósito. Sempre haverá um propósito, independente da situação que eu e você estejamos passando. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados para este propósito. Você não foi tirado das trevas e trazido para a luz apenas para que a tua luz brilhe, mas a tua luz brilha para que resplandeça sobre as trevas de alguém. Existe um propósito. Você não foi chamado para ser um pescador de almas apenas para que a tua rede fique cheia, para que você ganhe pedras na sua coroa na eternidade. Não, você foi chamado para ser um pescador de almas, para que aqueles que estão condenados à morte eterna saiam do reino das trevas e venham para a luz. Você não foi chamado apenas para ouvir a palavra de Deus, mas você foi chamado para ser a boca de Deus e profeta de Deus, aonde quer que você venha passar. Existe um propósito para que você esteja vivendo o que você está vivendo. Existe um propósito. E eu tive que tomar uma decisão no processo que nós passamos. Ou eu acreditava que Deus estava fazendo algo que eu não entendia, ou eu não acreditava. Porque existem momentos, irmãos, em que as nossas forças se tornam fracas. Existe um momento em que o nosso choro parece não parar. Os nossos olhos ficam vazando água, transbordando água. Você fala: de onde sai tanta lágrima? Mas existe um momento em que você tem que decidir. Ou você tira a força da tua fraqueza e olha para o Senhor,
ou você morre no meio da tua desgraça, porque não acreditou no poder da palavra de um Deus que pode todas as coisas. Não temos muita escolha, não temos muitas opções, só duas: confiamos ou não confiamos. Salmo 55, do 1 ao 8, nos versículos de 3 a 7, nós vamos vendo que Davi estava emocionalmente, no versículo 3, conturbado. No 4 ele diz assim: em meu peito agita-se o coração, terrores mortais caíram sobre mim. Quer dizer, ele estava sofrendo, talvez com arritmia, talvez em pânico, talvez em depressão. Depois no versículo 5 ele diz: temor e terror me invadiram e cobre-me de pavor. No versículo 6, eu fugiria para longe para ficar no deserto. Procuraria um refúgio seguro contra a tormenta e tempestade. Quantos de nós, nos momentos de adversidade, dizemos: que vontade que eu tenho de sumir. Que vontade que eu tenho de desaparecer. Que vontade que eu tenho de entrar numa caverna. Que vontade que eu tenho de... Eu quero te dizer, ainda que você entre numa caverna como Elias entrou, quando se sentiu ameaçado por Jezabel, vai existir um momento em que você terá que sair da caverna e enfrentar o teu medo. Então é melhor que você o enfrente rápido. Davi estava emocionalmente abalado, o mesmo Davi, aquele homem que um dia estava forte, corajoso, destemido, agora enfrentava uma situação adversa e inesperada. Então ele relata: eu estou conturbado, meu coração agitado, cheio de terror, pavor, queria fugir para um deserto, um lugar que não tivesse ninguém, e procuraria um refúgio seguro. Toda aquela segurança que ele sentia em Deus, ele não estava enxergando mais, porque o cenário era desconhecido para ele. Quando vivemos uma situação nova e adversa, algo que a gente nunca passou, a primeira sensação que nos dá é de insegurança e de desproteção. Mas eu quero te dizer, nós não vivemos por vista e nem por sentimentos, mas nós vivemos por fé. Aleluia. Como agir nessa situação? Talvez se você estivesse na situação de Davi, um amigo teu tivesse te abandonado, te traído, se o teu filho se voltasse contra você, isso não te abalaria. Mas eu te pergunto, o que te abalaria? O que te abala? O que já te abalou? E nós vamos aprender agora como nós devemos agir nessa situação. Sempre nos lembrando que para vencermos o medo, temos que encontrar forças em nós e buscar a força do Senhor. Quando olhamos para nós temos que identificar a raiz do nosso medo. Por que estamos com medo? Quando eu olho para essa história de Davi, o que me passa é que ele estava com medo de se sentir sozinho, abandonado. Olhou para ele e parece que não viu valor nenhum, já que era o seu filho que tramava contra ele, frustrado. Identifique primeiro a raiz do seu medo, depois pese os ganhos e as perdas. Irmãos, quanto mais tempo nós ficarmos acovardados, mais perdas nós teremos. Quanto mais inseguro você ficar, mais perda você vai ter. Quanto menos você tomar uma decisão e um posicionamento, mais rápido vai ser melhor. O Senhor está dizendo aqui: olha, faça tudo o que estiver ao teu alcance. Busca conhecimento, busca conselho, busca ajuda, busque oração, busque intercessão. Quantos pedidos de oração estão chegando para nós? Estamos buscando reforço nos pequenos grupos, buscando reforço através dos intercessores. Faça o que você pode fazer. Mas existe uma segunda parte. Considere o poder e a força sobrenatural de Deus. Aquilo que você não pode fazer, existe um Deus que pode.
E quando eu olho para esta situação, a primeira coisa que eu tenho que me lembrar sempre é que eu nunca vou estar sozinho, porque Deus é comigo. Você nunca estará sozinho. Nunca estará só nessa situação, porque Deus é com você. E qual é a base bíblica, pastora? Cadê o alicerce para pensar isso, para acreditar nisto? O alicerce está em Josué 1:5, que diz: ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Jamais te abandonarei e nem te desampararei. O Senhor garante através da palavra dele que ele nunca te deixará e nunca te desamparará. Então, nesta situação, não tenha medo da solidão, porque você não está sozinho. Não importa o que você sente, não importa que você não veja nada à tua volta, você não está sozinho. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você se sentir sozinho, vai para fora, olha para a tua janela, olha lá. E se lembre que é de lá que virá o teu socorro. De um Deus que não dorme, não cochila e não volta atrás de suas promessas. Também quando eu me sinto numa situação adversa, eu procuro me lembrar que Deus sempre transforma o mal em bem. E onde eu encontro a base e o alicerce para esta fé? Salmo 107:35, que diz que o Senhor converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes. Eu disse para o médico, Dr. Igor Marchetti, eu não sei quando Deus irá curar o meu marido, se agora, se durante ou depois, mas eu sei que Ele vai fazer. Por quê? Porque Deus transforma o mal em bem. Você precisa dizer isso por medo. Medo, eu não estou sozinha. Independente da situação que eu estou vivendo e aquilo que está me apavorando, Deus transformará esta dor em alegria e o mal em bem. Considerar o poder e a força natural de Deus é também me lembrar que Deus destrói os planos do adversário enquanto eu durmo. Salmo 121:4-6 diz: o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua de noite. Está dizendo que enquanto você descansa nele, Ele está trabalhando por você. Você não pode ir, mas Ele pode. Você não recebe informações nesse horário, mas existe um Deus que está lá no controle de cada detalhe daquela vida. Deus é Deus do dia, da noite e da madrugada. Ele é Deus que não dorme. Você pode descansar, porque existe alguém que trabalha enquanto você descansa. No Salmo 55 ainda, do verso 9 ao 11, e no verso 15... Davi relata que aquela angústia que estava dentro dele também era adversa do lado de fora. A situação externa não era favorável. Ele vivia um conflito dentro, mas fora também. Ele diz que havia violência e briga na cidade, maldade, crime, destruição imperava na cidade, opressão, fraude nas ruas. E ele pede que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, fazendo-os descer vivos à sepultura. Sabe, normalmente quando vivemos um conflito interno, este conflito interno se potencializa no mundo exterior. Ou quando vivemos um conflito no mundo exterior, ele se somatiza no nosso mundo interior. Dificilmente o conflito ocorre somente dentro ou somente fora. Somos influenciados pelo meio, mas o meio também nos influencia. Davi vivia um caos, dentro e fora. Para todo lugar que ele olhava, ele se sentia acuado e amedrontado. Mas a terceira lição que eu tiro é que a confiança em Deus é que não te deixará desistir e te ajudará a confiar em si mesmo. Não importa como esteja fora, não importa como esteja dentro.
Não importa o boletim médico, e não importa aquilo que eu estou sentindo. Não importa aquilo que disseram que não vai dar certo, ou aquilo que eu penso que não vai dar certo. Não importa, não faz a diferença. Quando eu confio em Deus, Ele não me deixa desistir e me ajuda a confiar em mim mesmo. Ele aumenta a minha fé. Ele aumenta a minha confiança. Ele aumenta a minha resistência. Naquilo que um dia eu fui fraca, eu me torno forte. Naquilo que um dia eu achei que eu não ia suportar, eu me torno alguém que suporta. Eu fico como o casco de uma tartaruga, com uma resistência maior. A tal ponto que nem eu mesma me reconheço naquela situação. Tiago 5:11, que é a base, o alicerce para isso, diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança, que é confiar sem desistir. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Essa confiança, irmãos, está diretamente atrelada a algo chamado relacionamento. Repitam comigo: a confiança está diretamente ligada ao meu relacionamento com Deus. Se você não se relaciona com alguém, como é que você pode confiar nesta pessoa? Se você não se relaciona com Deus, se você não fala com Deus, se você não busca a direção de Deus, se você não busca conhecer a base da tua fé, se você não ouve, não pratica, não fala, não se comunica, como é que você vai ter confiança nos dias difíceis? Então esta terceira lição, a confiança em Deus é que não te deixará desistir e te ajudará a confiar em si mesmo. É em si mesmo porque você sabe que você tem uma aliança com Deus. E por causa desta aliança com Deus é que você confia em você e nele. Mas para isso você precisa ter relacionamento. E relacionamento não é só nos momentos difíceis. É todo o tempo. Com oração e súplica. E com ação de graças. Em todo o tempo. Vigiando. Em todo o tempo. Para que nos momentos de adversidade, por mais que o seu mundo interior se corrompa, por mais que o seu mundo exterior se corrompa, o teu mundo interior vai se renovando através da palavra. E conforme a palavra de Deus vai entrando, todo aquele peso vai saindo, toda aquela indisposição vai saindo, aquele medo vai saindo, porque aonde está o medo, a palavra de Deus não habita. Mas alimente a tua fé, que o teu medo vai morrer de fome. E como é que você alimenta a fé? Através da palavra. Ela é o alimento que aumenta a tua confiança, que aumenta a tua resistência, a tua coragem, a tua força. Davi 55, 16 e 19, ele se reposiciona. Ele muda completamente. Aquele homem que estava apavorado porque seu filho talvez quisesse matá-lo, tirá-lo do trono. Seus melhores amigos foram para o lado de Absalão ao invés de ficarem com ele. Aquele homem apavorado, cai a ficha. Ele acorda, ele sai da caverna, ele se reposiciona. Ele assiste o culto, ele vai na casa de Deus, ele ouve a palavra, ele ora, ele clama. E a partir deste momento em que ele começa a se relacionar de novo com a palavra de Deus, com a sua confiança, aquela que estava em Crônicas 29, aí já muda o cenário. No versículo 16 ele diz: eu porém clamo a Deus e o Senhor me salvará. Olha a convicção dele. Depois ele diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia lamento angustiado, e ele ouve a minha súplica. Neste momento ele já começa a acreditar que Deus responde e ouve a oração dele. Depois ele diz: ele me resgata ileso da batalha, sendo muitos que estão contra mim,
ele já começa a acreditar na proteção do Senhor. Olha que coisa linda. Salmo 55 mostra todas as etapas, estágios e estações da vida de um ser humano, a minha vida e a sua. Quando ele se reposiciona, quando ele começa a olhar para o Senhor, quando ele começa a se fortalecer através da palavra, a visão dele muda. O ponto de vista muda. Ele já não começa mais a agir desconfiado, baseado em sentimentos e emoções, mas ele começa a falar em fé. E ele diz: Deus que reina desde sempre me ouvirá e os humilhará. Ele começa a entender quem é o que está no governo e começa a acreditar na justiça de Deus. Precisamos olhar quem é que está no governo das nossas vidas. Precisamos olhar para ver quem é que está no governo, quem é que está com autoridade sobre as nossas vidas, quem é que está agindo em nós. Se é o medo ou se é confiança, se é o Espírito Santo ou se é o espírito de medo. E se for o espírito de medo, o Senhor te deu autoridade para você repreender o espírito de medo, e ele vai ter que ir embora. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós abrimos o nosso ouvido, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós dizemos para o Senhor: eu não estou entendendo, mas eu creio que existe um propósito, e independente de qual seja a situação, eu prefiro e eu decido continuar confiando, o céu se move a nosso favor, e o Senhor então começa a agir da forma que Ele tem que agir. A quarta e última lição é que o que compete a Deus fazer, Ele fará. Mas o que compete a você, não espere que o outro ou Ele faça. Confiar em Deus é uma decisão que cabe a você. Se você pede oração, mas não confia, não espere que Deus vai responder a oração, porque você não confia e o pedido é seu. Se você pede duvidando, não espere que Deus vai fazer alguma coisa, porque o Senhor diz que Ele não responde a oração de uma pessoa dobre. Um dia confia e outro dia não confia. Precisamos saber onde está alicerçada a nossa fé. Precisamos saber que Ele é um Deus de dias bons e de dias ruins. Há dias bons e ruins, mas tenha certeza de que há um Deus em todos esses dias. Se coloque em pé.